Oi pessoal, tudo bom? Na continuação dos nossos estudos referentes ao período regencial, nós vamos ver hoje o governo de dois regentes no país. Reiterando só um pouquinho, vamos voltar ao que significa período regencial ou governo de regentes. São aqueles que vão governar o Brasil até a maioridade de Pedro de Alcântara. Muito bem, nós vimos na última videoaula que aqueles liberais moderados vão passar a comandar a estrutura política do país, mas como eles não pensavam de forma política unificada, eles se desenvolveram e se dividiram em dois grupos, o Partido dos Progressistas e o Partido dos Regressistas. Foi o que nós vimos na nossa última videoaula. Muito bem, nesse instante que nós temos dois partidos políticos dentro do Brasil, nós também temos a consciência que esses partidos políticos também eram caracterizados por outros nomes, como por exemplo, os progressistas também eram chamados de liberais. Vamos conscientizar uma coisa, progressista não lembra progresso, avanço? Então, é a ideia do liberalismo, do avanço econômico. Logo, os progressistas, eles eram caracterizados como liberais. E os regressistas também eram conhecidos como conservadores, aqueles tradicionais que conservam o mesmo sistema político e social. Tudo bem? Reiterando, o Partido dos Progressistas, eles eram caracterizados como liberais e o Partido dos Regressistas eram caracterizados como o Partido dos Conservadores. É a mesma denominação, o mesmo princípio. Muito bem, gente. Nesse instante, o governo regencial do país vai passar por um período chamado de trina provisória. O que significa uma trina? Governo de 3 pessoas no comando do país, só que ele é provisório, até que houvesse alguma eleição que classificasse quem comandaria definitivamente o país. Logo, após a trina provisória, se instaurou um regime de trina permanente. 3 representantes no período regencial governando, sempre com o mesmo objetivo, até a maioridade de Pedro de Alcântara. Muito bem, dentro dessa trina permanente, nós tínhamos a liderança de um padre chamado de Diogo Antônio Feijó. Esse Diogo Feijó, ele fazia parte dos progressistas, também chamados de liberais. E uma coisa que ele vai articular durante esse período é o quê? A introdução de um conceito chamado de ato adicional. O que dizia esse ato adicional? Ele parte do princípio de que, nesse instante, quando eu estipular o ato adicional, todas as províncias teriam autonomia. Novamente, o ato adicional vai estipular que todas as províncias teriam autonomia de governo. Mas partimos do princípio do quê? Por que Diogo Feijó passa a fazer isso? Pessoal, vamos aliar uma coisa na outra. Quando ele passa a dar aquilo que as províncias queriam, que era autonomia, ou seja, cada província seria autônoma sem necessitar dos poderes regenciais centrais, as províncias passariam a ficar ao lado de Diogo Antônio Feijó. Quando ele estipula esse ato adicional, ele se torna o único no governo regencial. O que era uma trina permanente passa para uma una, onde o governo passaria para as mãos de Diogo Feijó. Reiterando a vocês, inicialmente, o governo do Brasil estaria dividido numa trina provisória até que houvesse outras eleições para uma trina definitiva, trina regencial. Trina significa governo de 3 pessoas. Muito bem, dentro desse processo, Diogo Feijó, que era progressista, na sua trina permanente, depois da estipulação da trina provisória, se estipula uma trina permanente que foi composta por 3 pessoas também,
mas o principal papel estava nas mãos de Diogo Antônio Feijó, que era progressista. Qual foi a manobra política que Diogo Feijó estipulou? Ele passa a criar um ato adicional, onde passava-se a dar a autonomia das províncias. Essas províncias seriam autônomas politicamente do governo regencial. Quando ele passa a fazer isso, ele, obviamente, consequentemente, passa a ter o apoio de todas essas províncias, se tornando o único regente. Se finaliza a trina permanente e passa para um regime de una, onde vai haver o governo único de Diogo Antônio Feijó. Ainda assim, com essa manobra da criação do ato adicional para se manter único no poder do país, o que acontece? A grande revolta dos conservadores. Dessa mesma forma, independente da revolta, porque os conservadores, lembrem-se, eles eram regressistas. E o Diogo Antônio Feijó, ele era progressista. Por que é que esses conservadores regressistas vão se revoltar? Porque eles vão passar a perder poderes políticos. Mesmo assim, apesar disso, o Diogo Feijó, após o ato adicional, vai ter o apoio das províncias e vai se manter a vitória governamental a cargo dele. Mas o que não se esperava acontecer, nesse meio termo que Diogo Feijó estava comandando regencialmente o país, é o quê? A explosão de revoltas regenciais, ou seja, das sociedades brasileiras, brasileiras, cada uma em sua província. Nós vamos ter uma videoaula falando exatamente sobre cada revolta regencial, tudo bem? Vai se explodir algumas revoltas regenciais e Diogo Feijó não vai ter condição de sanar com todas essas revoltas. Ao mesmo instante que se explode essas revoltas da população contra o período regencial, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, o que acontece? Diogo Feijó também vai sofrer uma grande pressão do lado dos conservadores, ou seja, do lado dos regressistas, para que ele abdicasse, para que ele renunciasse ao governo. E devido a essa pressão, Diogo Feijó renuncia ao governo do país, passando o ato governamental político para as mãos de Araújo Lima, que era regressista. Quando Araújo Lima assume, substituindo o governo de Feijó, ele vai assinar um ato político denominado como Lei Interpretativa do Ato Adicional. O que significa? Ele manteria o processo de autonomia das províncias como o ato adicional fez? Ele vai manter algumas medidas de autonomia para as províncias. Mas, por exemplo, julgamento de justiça e polícia de cada província ficaria obrigatoriamente a cargo do período regencial, ou seja, do governo central, que era o governo dele. Então, a gente pode dizer o seguinte, o Araújo Lima, ele não acabou com o processo de ato adicional, mas ele diminuiu o poder de autonomia das províncias que anteriormente foi dado por Diogo Feijó. Ainda assim, ele vai ser caracterizado como um regente que vai conter a maioria das revoltas regenciais que vão surgir no país. Essas revoltas regenciais são diversas, como, por exemplo, a Sabinada, a Balaiada, a Revolta dos Malês ou mesmo a Revolução Farroupilha. De todas essas revoltas, nós estaremos falando na nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do governo de Araújo Lima e de Diogo Feijó, nós estaremos sanando nos nossos próximos encontros ou mesmo via e-mail. Um beijo e até mais.